Este é o vídeo número 6, onde vamos falar sobre os bons efeitos da oração. Pequeno comentário de Santo Tomás de Aquino, e com este vídeo encerramos a preparação para entrarmos na oração do Pai Nosso, que é o grande assunto nosso deste ano. Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai: a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo, não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora e em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Como eu disse para vocês, neste nosso vídeo vamos comentar o comentário de Santo Tomás de Aquino sobre a oração, preparando a oração do Pai Nosso. Segundo esse nosso santo, grande Santo Tomás, a oração produz 3 espécies de bens àquele que reza na sinceridade do seu coração, segundo tudo aquilo que já foi comentado aqui. A oração é sempre um dom de Deus, gente. Querer rezar, poder rezar e rezar efetivamente é um dom de Deus ao qual nós temos que aderir, nós temos que abraçar, agradecidos a Deus por esse dom. A oração não é qualquer coisa na nossa vida. É a base de tudo. É onde eu dou a chance para escutar o que Deus tem para falar para mim. É a chance que eu tenho de responder a Deus. Quais são esses 3 bens frutos de uma oração verdadeira? Tem um mosquitinho aqui que está. Em primeiro lugar, a oração é um remédio contra todos os males, sobretudo o pior mal que existe, infinitamente pior do que a pandemia, o vírus da pandemia, viu? A oração, então, é um remédio contra todos os males, sobretudo o pior dos males, que é o pecado. A oração é um meio eficaz, útil, para a realização de todos os nossos desejos.
em que nós podemos reduzir, numa palavra só, os nossos desejos. Todo homem busca ser feliz. Por caminhos errados ou por caminhos certos, todos estamos buscando a felicidade. Por que você está aqui? Porque você quer ser melhor. Você quer ser uma bem-aventurada, um bem-aventurado, um feliz. E em terceiro lugar, a oração nos torna familiares de Deus, íntimos de Deus. Hoje nós vamos usar bastante a Sagrada Escritura. Então vamos ao primeiro benefício da oração, um remédio contra todos os males. Não poderíamos deixar de lado, em primeira linha, o nosso querido amigo, né, e um dos ícones da nossa comunidade, o Davi. No Salmo 32 ou 31, começando do versículo 1, esse salmo retrata um momento bem característico da vida de Davi. Logo depois que Natã revelou para ele, a mandado de Deus, que ele era aquele homem que havia matado a ovelhinha única daquele vizinho, do homem rico que tinha um rebanho. E ele imediatamente tomou a palavra do profeta. Davi não questionou, Davi não se desculpou, Davi não se justificou, Davi não fez calar a boca aquele profeta, reconheceu que Deus estava falando por ele, apesar de estar falando uma coisa nada agradável ao coração de Davi, mas Davi tinha um coração segundo Deus. Ele imediatamente reconheceu: sou eu mesmo, este homem. Pequei, Senhor, misericórdia. E aí vem aquele lindíssimo Salmo 50, 51. Talvez ao longo da vida de Davi, ele sempre tenha presente aquele momento, sabe? Aquele momento em que foi Deus que falou ao seu coração. Que bom que Davi tinha fé, né? Nas mediações. Que bom que Davi sabia ouvir Deus através dos mensageiros de Deus para a sua vida. E esse Salmo 31 ou 32 é uma revelação que Davi faz do que ele experimentava por causa do seu pecado e o que aconteceu no momento em que ele reconheceu diante de Deus ser pecador. Vamos lá. Ele diz assim: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada. Não é qualquer pecado, uma iniquidade, um pecado gravíssimo. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta, e em cujo coração não há dolo, não há fingimento, não há engano, não há disfarce. Enquanto eu me conservei calado, depois do pecado e convivendo com a situação de pecado, enquanto eu me conservei calado, meus ossos se mirraram, um osso murchou entre contínuos gemidos. Dia e noite sua mão pairava sobre mim. A consciência de Davi pesava. Nós podemos dizer que a consciência é a mão de Deus sobre mim. É a voz de Deus falando ao meu coração. Dia e noite sua mão pairava sobre mim. Minha seiva secou. Olha, como no calor mais alto do verão. A vida, a verdadeira vida, a pujança da vida espiritual de Davi, por causa do pecado,
murchou. Fez com que ele se tornasse aqueles arbustos secos no agreste do Nordeste brasileiro. Quando ele se sentiu assim, o que ele fez? Gente, esse verbo fazer, agir, é importantíssimo. Enquanto você fica só na conscientização do que Deus quer, mas não dá o passo, não pratica a vontade de Deus, você não sai do lugar. Jesus mesmo disse: feliz antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não é só ouvir. São Tiago também vai dizer isso. Não basta ouvir, é preciso praticar. Então, eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Não mais manipulei. A própria palavra de Deus nós podemos manipular para justificar a nossa iniquidade. Experimentar isso é um tormento. E enquanto nós não tivermos a coragem de nos confessar diante de Deus, da nossa consciência: Senhor, me perdoe. Eu vou reconhecer pela primeira vez, eu não vou mais fugir, eu não vou mais tampar a minha nudez com folhas de figueira, não vou com a fragilidade, com véu transparente. Tudo é nu diante de vós, Senhor. Pequei, eu fiz o que é mal aos vossos olhos, eu fui maldosa, eu tive intenção má e fiz e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e a consequência vem logo agora. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Eu acredito que nada agrade mais ao coração de Deus do que a confissão sincera, arrependida, decidido a mudar, de um coração que se confessa, que confessa a sua pequenez diante de Deus. E sempre que oportuno diante dos homens também. E do homem escolhido por Deus, para tornar presente não só o perdão dele, mas o perdão da igreja, o sacerdote. Não é fácil confessar-nos, expor a nossa miséria diante de outro ser humano. Diante de Deus é muito fácil, ele sabe tudo, né? Mas diante do ser humano, quando as nossas máscaras caem mesmo, eu tenho que me humilhar. E assim, coração humilde, Senhor, vós não desprezais. É isso. Assim também todo fiel recorrerá a vós. No momento da necessidade, quando transbordarem muitas águas, quando a nossa vida estiver transbordando de males, de pecado. Eu tenho que recorrer a Deus. E o primeiro benefício desse recurso a Deus, dessa confissão a Deus, principalmente na igreja, no sacramento, é o perdão, é o remédio sacramental, é o remédio que eu recebo na minha alma, é a cura de Deus, benefício de uma oração
feita na palavra de Deus, uma oração disposta a escutar o que Deus tem a revelar sobre mim, sobretudo sobre o meu pecado, e que me leva a buscar uma confissão sincera. Se eu nunca fiz uma confissão que vai a fundo lá naquele lugarzinho onde eu ainda não tive coragem, como Davi diz aqui, você deve estar sendo uma árvore muito sequinha. Você deve estar com problema sério, até de saúde física. Vai até a igreja. Vai ao sacerdote. Vai ao sacramento. É um privilégio que nós temos na nossa igreja que outra religião nenhuma tem. Só a nossa. Muito bem. Eu gostaria de que você aprofundasse outras citações bíblicas que estão aqui. Vamos disponibilizar abaixo do nosso vídeo. Vai em cada citação dessa e você vai encontrar as palavras daqui do nosso texto que Santo Tomás usa para dizer quanto a oração é remédio contra os nossos males. Vou entrar agora no segundo benefício da oração. A oração é útil, é eficaz, quer dizer, ela produz frutos para a realização de todos os nossos desejos. Vamos ver o Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 24 e 25. É Jesus que está ensinando. E ele diz: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. Depois ele vai dizer: se esta oração for precedida de um perdão a todos aqueles a quem eu devo perdoar, essa coisa aqui se realiza. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Sempre nós recebemos, gente. Talvez não aquilo que eu pedi diretamente, bem explicitamente, porque só Deus sabe o que é melhor para mim. Só Deus sabe. E por isso, quando eu peço, e peço em nome de Jesus, peço segundo aquilo que eu julgo ser a vontade de Deus, eu peço perdoando a todas as pessoas, eu peço reconhecendo a minha indignidade diante de Deus, com aquelas 5 características da oração, depois eu abandono. Veja um exemplo de Jesus no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice. Quando o evangelista diz 3 vezes Jesus rezou assim, significa a intensidade da oração que Jesus fez ao Pai, o pedido. Afasta de mim esse cálice, mas terminando sempre, mas não se faça de acordo com isso que eu estou pedindo, mas a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Vamos filtrar essa imagem de Jesus no Jardim das Oliveiras, fazendo esse pedido, com essa palavra de Jesus mesmo, do Evangelho de Marcos. Tudo o que pedires na oração, você recebeu, e isso será dado. E Jesus recebeu, de fato. Afinal, ele não teve que beber o cálice até o fim? Mas como ele terminou a oração, dizendo: não pelos meus caminhos, Pai, mas pelos vossos caminhos. Ele recebeu a graça? Sim, na ressurreição. Na ressurreição. Então, está aí. A oração também ajuda a abrir meus olhos para aceitar isso, que Deus não é obrigado a fazer do meu jeito.
no meu reloginho, no meu tempo. Não, no tempo dele, do jeito dele. Isso você vai aprendendo, eu estou aprendendo, nós vamos aprendendo a duras penas, rezando. E percebendo essa ação poderosa de Deus na nossa vida. Se Ele não me dá exatamente aquilo que eu peço, Ele me dá força para conviver com aquilo. Se não somos atendidos, segundo ponto, é preciso insistir. Vamos ao evangelista São Lucas, no capítulo São Lucas 18, quando 18, versículo 1, Jesus propôs-lhes uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Num vídeo passado aí, volta nele, onde eu cito um rapaz, Bruno, que fala assim: você não tem vontade de rezar? Reza. Você tem vontade? Reza. Você está desanimado, está cansado, está doente? Reza. Está sadio? Está disposto? Reza. Então, rezar sempre. É o nosso selo pastoral deste ano 2022, gente. Orai sem cessar. Isto é, tenha sempre presente a presença de Deus e fala com Ele em breves orações jaculatórias. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. E contou a parábola daquela viúva que foi encher a paciência daquele juiz pedindo que ele fosse favorável à sua causa. E o juiz acabou cedendo pela importunação daquela mulher. E Jesus termina esta parábola dizendo: digo-vos em breve, que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Mas que conclusão é essa? Jesus estava falando da oração insistente e acaba dizendo da falta de fé. Quem tem pouca fé, insiste pouco, desiste logo. Quem tem muita fé, insiste, bate. A quem bate, a porta se abrirá. A quem pede, a graça será alcançada. É como eu disse, não talvez daquele jeito, mas do jeito que Deus está disposto e sabe o que é melhor para nós. Esta confiança não pode faltar na nossa oração. A confiança que Deus quer para mim o melhor do que eu mesma posso me desejar. Se não somos atendidos é porque precisamos insistir ou não pedimos o que é útil à nossa salvação. E só Deus sabe quais são os caminhos pelos quais a graça de Deus vai nos conduzir. Talvez não seja um caminho de mar de rosas. Talvez seja uma via sacra. Momentos em que nós temos que subir o Calvário. Ora subindo a montanha, ora estando numa planície, verdes pastagens, né? À beira do regato. É assim a nossa vida. O que é importante? A confiança que Deus está nos dando algo além do nosso desejo, porque o nosso desejo é mesmo ser feliz e só Deus é que sabe os caminhos da felicidade. De novo, Santo Agostinho,
que é citado muitas vezes, né, pelo Santo Tomás de Aquino, diz assim, Santo Agostinho: o Senhor é bom. Muitas vezes não nos concede o que queremos, para nos dar os bens que desejaríamos receber, se nossa vontade estivesse bem de acordo com a sua divina vontade. Volte a essa palavra que também está no texto logo abaixo do nosso vídeo. O Senhor é bom, é compassivo, é misericordioso. Muitas vezes não nos concede o que queremos para nos dar os bens que desejaríamos receber, se nossa vontade estivesse bem de acordo com a sua divina vontade. Vamos lembrar de um apóstolo muito querido do nosso coração, um ícone também da nossa comunidade. A minha reflexão sobre São Paulo como ícone da comunidade está nos vídeos da formação inicial da fraternidade. Está no capítulo 2 da carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Todos vocês conhecem essa passagem, né, de Paulo pedindo que Deus o livrasse do mal. Olha que bonito. 7. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Bom, está aqui declarado. Ele está confessando o perigo da vaidade, né, que é um dos ramos, né, uma das tiriricas, da grande raiz do orgulho, da soberba. Pedia para livrar esse espinho da carne. O que aconteceu? 3 vezes, quer dizer, intensamente, roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas qual foi a resposta que Paulo ouviu dentro do seu coração? Paulo, basta-te a minha graça para você suportar esse espinho na carne. E a mesma coisa é para nós. Finalmente, pela oração nos tornamos familiares de Deus, íntimos de Deus. Haverá momento, gente, em que estar ali diante do sacrário, estar naquele lugar onde, naquela hora, você tem um encontro marcado naquele lugar com o Senhor. Você vai lá, você perscruta a Escritura, o que Deus quer falar para mim. Nada move a sua sensibilidade espiritual. O que você tem que fazer? Eu vou embora, Deus não quer falar comigo. Não, fica ali. Já falei sobre isso também. Fica ali. Olha, o Salmo 140 ou 141, versículo 2. O salmista, né, pede a Deus o seguinte: que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Presta atenção, se você não tem o incenso, não estou falando de incenso hindu, indiano, não é esse, hein? Do chinês, não, estou falando do incenso católico, né? De resina, de árvore, daquele carvãozinho que queima ali. Fica prestando atenção como o incenso, a fumaça do incenso sobe. Se não tem vento, vai para cima.
Senhor, se você não puser o fogo do vosso Espírito no meu carvãozinho, eu posso encher de incenso esse carvão, não vai acontecer nada. Eu dependo do fogo do vosso amor, Senhor. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Queimai o meu coração como um carvãozinho. E que meus pedidos sejam esses grãozinhos de incenso. O primeiro incenso talvez seja a minha aridez, Senhor. Está aqui. A minha falta de inspiração, mais um grãozinho. Mas fielmente permaneço na sua presença. Talvez cheguemos ao fim de um dia, nossas mãos estendidas, cheias de consolação de Deus, cheios de sucesso na nossa missão evangelizadora, mas pode ser que nós estejamos estendendo as nossas mãos também, pensando assim, foi em vão que eu vivi esse dia. Não tenho nada para oferecer a Deus. Não, tem sim. Você não tem nada? Ah, tem. Oferece o seu nada. Oferece o seu nada. E Deus fará tudo. A Deus somos gratos por esse momento. Quero lembrar do seu compromisso pessoal com o Senhor, fidelidade no seu horário, no lugar da oração, no estilo de oração pessoal, amigável, íntima com Deus, como uma resposta da palavra que Ele lhe fala. Continue anotando as coisas que Deus lhe fala ao coração, para que a sua partilha seja expressão da ação de Deus em você, e não uma outra pregação, e não um ensino, não a transmissão de conteúdo, não é hora aqui, tá? Essa é a partilha que nós esperamos de vocês. Gostaria de pedir que vocês ajudem a nossa comunidade a manter a nossa missão cada vez mais pungente, cada vez mais cheia do Espírito Santo, para que na igreja, na comunidade e para fora também da nossa igreja, da nossa comunidade, possamos atingir pessoas, né, que não sabem nada de Deus, estão fora dos caminhos de Deus. Confiemos na graça do Senhor e nos ajude economicamente. Faça a sua doação generosa. Nós estamos deixando os dados aqui embaixo para você poder nos ajudar através dos meios bancários, de depósitos, daquilo que você possa nos ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Não deixe de compartilhar as nossas postagens. Nos ajudem a chegar até os confins do mundo. Coloca lá o seu gostei. Se não gostou, dê sugestão para nós. Faça seus comentários. Isso ajuda muito o testemunho para outras pessoas também, né? Ponha seu comentário como um complemento disso que você acabou de escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.